Olá, eu sou Marcelo Meurer, analista CNPI, estou à frente da estratégia Checkmate desde o dia 24 de julho de 2020. Então, muita gente me pergunta, poxa, afinal de contas, quanto a estratégia Checkmate rendeu nesses 2 anos? E é isso que eu vou mostrar aqui para você hoje nesse vídeo. Mas antes disso, é preciso entender como funciona a estratégia Checkmate, né, e como a gente proporciona as recomendações para os nossos assinantes. Resumidamente, a estratégia Checkmate é dividida em dois grandes grupos, tá? E o assinante tem acesso a tudo. Mas a gente tem numa linha carteiras recomendadas, são 3 carteiras recomendadas, e o assinante tem acesso a todas as 3 carteiras recomendadas. Cada carteira tem um tamanho diferente, então a gente tem a carteira Standard, um portfólio de R$10.000, que começou com R$10.000, carteira Elite, um portfólio que começou com R$50.000, e a carteira Checkmate, um portfólio que começou com R$100.000. Além dessas carteiras recomendadas, numa outra linha a gente tem as operações estratégicas, né? São operações avulsas, operações estruturadas com opções que não fazem parte das carteiras, tá? Então são operações ou operações sem risco, ou em que você não utiliza capital para entrar, apenas uma margem de garantia, ou operações que você coloca uma quantidade bem pequenininha de dinheiro com um potencial de retorno muito elevado, tá? Então, feitas essas considerações, vamos ver aqui como foi a performance da estratégia Checkmate nesses 2 anos e 2 meses. Vamos lá. Falando primeiro aqui das carteiras, né? A gente tem o Ibovespa, né? Para título de comparação, o Ibovespa performou 13,24%, a carteira Standard performou 19,66%, né? Saiu de R$10.000 para 11.966, desconsiderando os aportes, tá? Quem nos segue sabe que a gente faz aportes nas carteiras teóricas, justamente, aportes a cada 6 meses, justamente para deixar as carteiras teóricas o mais próximo da realidade dos nossos assinantes, né? O mais próximo possível. A carteira Elite performou quase 31%, e a carteira Checkmate performou 19,61%. É bom a gente fazer algumas considerações. Primeiro que hoje a taxa Selic está muito alta, né? Estamos 13,75% de taxa Selic. Mas lá no início da estratégia Checkmate, a Selic estava em 2%. Então, uma rentabilidade de 19% nesses 2 anos, você deve considerar o cenário que tínhamos há 2 anos atrás, né? Que era um cenário de taxa de juros de 2% ao ano. Segundo ponto a considerar é que, para aferir a rentabilidade, essa rentabilidade agora no dia 10 de outubro de 2022, a gente simulou uma desmontagem a mercado das carteiras e, na maior parte das nossas posições, não estamos num bom momento para desmontar nenhuma das nossas posições em opções ou em ações, tá? Mas apenas para a gente aferir essa rentabilidade, a gente simulou uma desmontagem total a mercado, não é? E melhor que as carteiras, no meu modo de ver, já foi um resultado bastante interessante, principalmente considerando que estamos numa janela curta, né, de apenas 2 anos de estratégia Checkmate efetivamente aberta, e que, embora estejamos numa janela curta, ela já demonstrou que está em linha com os nossos backtests, com as nossas projeções, mas apesar desse resultado que já foi muito satisfatório, as operações estratégicas efetivamente apresentaram um resultado ainda mais surpreendente. E para o investidor que seguiu todas as operações estratégicas, né, ele viu um índice de acerto de quase 90%, tá? Em cada operação, né, foram
64 operações, 57 com lucro, 6 no prejuízo e uma no 0 a 0. Ou seja, para quem participou de todas as operações, acertou praticamente 9 em 10 operações. E ao final de todas essas operações, se ele tivesse, obviamente, participado em todas, e da dosagem recomendada, tá? Importante dizer isso, ele teria um lucro de 7.842 só nas operações estratégicas e, repito, na maior parte das vezes, operações sem colocar dinheiro, tá? E além dessas operações estratégicas com risco, vamos dizer assim, temos operações sem risco, né? E essas operações sem risco, que está demonstrada aqui nessa linha azul, a gente vem obtendo um resultado melhor que as operações, que a renda fixa tradicional, né? CDI, além de termos também uma vantagem tributária nessas operações sem risco, né? Operações com opções sem risco. Então, no nosso modo de ver, estamos muito satisfeitos com os resultados da estratégia Checkmate, mas o detalhe é que a tendência é que os resultados se tornem ainda mais eficientes. Primeiro porque estamos diante de um momento interessante na Bolsa de Valores, tá? No cenário brasileiro, porque muito provavelmente no ano que vem vamos ver o início de uma política monetária expansionista, com queda de taxa de juros, o que deve favorecer e muito o mercado de capitais. Segundo, porque a gente vai ter uma janela maior de observação das carteiras e até mesmo das operações estratégicas, e a tendência é que numa janela maior, problemas setoriais, como por exemplo a gente está vendo um problema colossal no setor de varejo, a tendência é que esses problemas sejam menos perceptíveis numa janela de tempo maior, né? Então, a gente está muito otimista com a estratégia Checkmate e estamos muito satisfeitos ao mesmo tempo com o resultado que ela já proporcionou. Se você ainda não conhece a estratégia Checkmate, aqui no nosso canal do YouTube temos outros vídeos explicando e falando mais sobre esse mundo de opções que permite que você, pequeno investidor, possa aplicar as mesmas técnicas que os grandes players, que os grandes investidores institucionais utilizam rotineiramente. Para se ter uma ideia, as opções já são 2 vezes mais negociadas, já tem 2 vezes mais volume negociado que os fundos imobiliários, por exemplo. Então, se você ainda não conhece o mercado de opções e não conhece as possibilidades que esse mercado pode trazer para os seus objetivos, recomendo que no próximo ano de 2023 você considere se aprofundar ou conhecer o mercado de opções e suas possibilidades. Um grande abraço, obrigado por ter nos assistido. Até a próxima. Valeu!